Você já percebeu que a maioria dos homens acredita dominar a arte da intimidade, quando, na verdade, explora apenas uma fração mínima do universo feminino? Eles se iludem achando que intensidade se mede pelo quanto apertam um beijo na boca. Mas a verdade é outra. Os maiores portais de prazer de uma mulher não estão nos lugares óbvios. Enquanto muitos repetem os mesmos gestos previsíveis, existe um pequeno grupo de homens que descobriu algo diferente. Tocar onde quase ninguém toca. Despertar onde quase ninguém percebe. E é isso que separa o comum do inesquecível. Hoje eu vou te revelar 5 pontos secretos. Lugares que, quando beijados com intenção e inteligência, transformam qualquer mulher. E preste atenção, não é sobre força, é sobre precisão. Não é quantidade, é contexto. Um beijo, quando acontece no instante certo e no lugar certo, não convence apenas a mente. Ele dispara reações no corpo que a própria mulher não consegue controlar. É como acionar um botão invisível, que conecta o físico ao emocional, o desejo ao vínculo. É por isso que alguns homens se tornam memoráveis, mesmo sem abrir a boca para falar uma palavra. O toque certo tem o poder de transmutar desejo em entrega. E o que vou te mostrar aqui não está em filmes românticos, nem em livros baratos de sedução. É conhecimento real, testado, que funciona com mulheres reais. Mas atenção, se usado sem consciência, você pode acender nela uma dependência emocional mais profunda do que imagina. Veja, existe um motivo quase científico para que a parte interna do pulso seja um dos pontos mais sensíveis do corpo feminino. Ali o sangue pulsa próximo à superfície. A pele é fina, repleta de terminações nervosas. É um campo magnético de sensibilidade pronto para ser ativado. Estão tão cegos pelas zonas óbvias que esquecem que o feminino reage justamente ao inesperado, ao que vem carregado de intenção e controle. E aqui está a imagem que quero que guarde. Você segura a mão dela devagar, com firmeza suficiente para transmitir liderança. Em vez de correr para a boca, você aproxima seus lábios do pulso. Não beija de imediato. Primeiro, deixa o calor da sua respiração anunciar o que está por vir. É essa antecipação que desperta a mente dela antes mesmo do toque. Esse é o início do jogo invisível que poucos homens conhecem, mas que a partir de hoje você vai começar a dominar. Quando seus lábios tocam aquela pele delicada do pulso, algo quase alquímico acontece. Ela sente o contraste, a firmeza da sua mão guiando e, ao mesmo tempo, a suavidade do seu beijo. É nesse instante que a mente dela registra uma mensagem silenciosa. Você não está ali para consumir, mas para decifrar. Esse simples gesto diz mais do que 1000 frases prontas. Eu sou diferente dos outros. E o mais fascinante é que esse beijo não precisa acontecer em um quarto, no auge da intimidade. Ele pode surgir num café, no meio de uma conversa banal, até mesmo em um momento de distração. E exatamente por surgir onde não se espera, ele tem um impacto ainda maior. É como se você deixasse uma marca invisível, discreta, mas profunda. Você quebra o padrão, aciona surpresa e conecta-se ao emocional dela em um nível inconsciente. Esse é o tipo de gesto que mais tarde, quando ela estiver sozinha na cama, vai voltar à memória dela sem que compreenda o motivo de pensar em você com tanta intensidade. A resposta é simples. Você ousou fazer o que os outros não tiveram coragem de tentar. E a chave é esta. O beijo não precisa ser longo. Quanto mais breve e carregado de intenção, mais eficaz. Porque é a tensão que cria desejo. E a tensão nasce do contraste entre o controle e a entrega. Você beija o pulso dela como quem já sabe o que está por vir, mesmo que ainda não vá acontecer nada. É um jogo psicológico invisível, mas poderoso, que separa um beijo comum de um beijo inesquecível. Esse gesto desperta curiosidade sexual e interesse emocional ao mesmo tempo. Ela não sabe explicar por que está atraída, só sabe que está. Mas se o pulso abre portas, a nuca guarda segredos ainda mais profundos. Poucos lugares no corpo feminino provocam uma resposta tão instintiva quanto a nuca. Não é apenas pele. É território de vulnerabilidade e entrega. Quando você beija essa região, não está apenas tocando, está comandando sem palavras. É como se dissesse silenciosamente: eu poderia te dominar, mas escolho apenas te provocar. A ciência explica: a nuca está ligada diretamente ao sistema nervoso autônomo. Isso significa que ela reage antes mesmo de compreender. O corpo responde de forma involuntária. Ela estremece, fecha os olhos, arqueia o corpo, tudo sem perceber, e tudo isso nasce de um beijo aparentemente simples. Mas aqui está o detalhe de ouro.
A nuca só revela seu poder quando ativada pelo elemento surpresa. É quando você se aproxima por trás, sem aviso, respira perto e pausa. Essa pausa é o que constrói o suspense. Ela é a ponte entre a expectativa e a entrega. E então, com leve pressão, você deixa o beijo acontecer. Não precisa de mais nada. O corpo dela completa o resto. A nuca, meu amigo, não é apenas pele. É um território de submissão natural, tanto emocional quanto sexual. Quando um homem domina esse gesto, ele desperta algo ancestral dentro da mulher. É como se o corpo dela sussurrasse: agora eu posso me soltar. Mas cuidado, não se trata de qualquer beijo, é preciso presença, é preciso intenção. Beijar a nuca com maestria é como afinar um instrumento raro. Exige precisão, exige sensibilidade. Não é movimento rápido, não é carícia sem propósito. É equilíbrio entre leveza e firmeza. E quando feito com consciência, o efeito ecoa. Ela pode sentir as ondas desse gesto por horas, mesmo muito tempo depois de você já ter partido. Esse beijo é ainda mais poderoso quando acontece fora do alcance dos olhos dela. Quando ela não está te vendo, a surpresa se transforma em alerta sensual. O mistério aumenta, o domínio silencioso se instala e o desejo nasce junto com a segurança. Essa combinação, segurança e desejo, é explosiva. Imagine a cena. Ela está distraída, de costas, talvez arrumando algo. Você se aproxima devagar, sem pressa, e simplesmente a envolve. Nesse instante ela entende. Você é o homem que observa, que escolhe o momento certo, que conduz a dança invisível. Mas quer saber o que realmente faz uma mulher perder o controle? Não é grito, não é brutalidade, não é força bruta. É o sussurro no lugar certo, na hora certa. E aqui entramos em outro ponto secreto: os lóbulos da orelha, uma das regiões mais sensíveis do corpo feminino. Quando você se aproxima e deixa sua respiração quente tocar essa área, o corpo dela responde de imediato. Arrepios na pele, rigidez no pescoço, olhos que se fecham sem perceber. Esse ponto conecta o físico ao emocional, o medo ao desejo, e o poder desse gesto é muito maior do que você imagina. Sabe por quê? Porque a orelha não é apenas pele, ela é um símbolo. É a porta por onde a mulher escuta o mundo. Mas quando você sussurra ali, não é apenas som, é presença física. A vibração da sua voz percorre a pele dela como se você estivesse falando diretamente ao corpo, não à mente. E quando isso acontece, qualquer barreira racional que ela construiu desmorona. Ela começa a se render sem perceber, porque não é só o que você diz, é onde, é como. Depois de deixar sua respiração tocar o lóbulo da orelha, vem o detalhe que multiplica o impacto. Uma palavra simples, dita em voz baixa e firme. Pode ser um elogio, uma provocação, ou até mesmo o silêncio absoluto. Às vezes, o som da respiração diz mais do que qualquer frase ensaiada. O que você cria ali não é apenas estímulo físico, é memória. E o mais interessante, esse gesto pode acontecer em qualquer lugar. Num jantar, no sofá, até em público, se feito com discrição. Justamente por ser sutil, ele se torna altamente erótico. A mulher sente-se desejada, mas de uma forma refinada, como se estivesse diante de um homem que não precisa gritar para mostrar poder. Você cria atenção sem tirar a roupa, cria desejo sem prometer nada. Esse é o tipo de controle que ela respeita e ao qual no fundo deseja se submeter. Tudo isso apenas com um toque no lóbulo da orelha. Esse é o divisor de águas entre homens inseguros e homens ousados. Mas agora permita-me revelar um dos pontos mais subestimados e ao mesmo tempo um dos mais devastadores: a parte interna da coxa. Essa região é pura tensão, um campo carregado de desejo contido. É o limite entre o permitido e o proibido, a fronteira entre o agora e o que ainda está por vir. Um beijo ali não é apenas físico, é psicológico. É como se você dissesse: eu sei exatamente até onde posso ir. Você não invadiu, mas também não pediu permissão. E é nesse espaço ambíguo que nasce o verdadeiro controle. O poder desse ponto está no limite que representa, próximo da intimidade, mas sem tocá-la. E por isso, cada gesto ali é antecipação. É brincar com a ideia do que pode acontecer, mas ainda não. O corpo dela começa a implorar por continuidade, mas você segura, você provoca, você dita o ritmo. E é justamente esse domínio que a faz desejar com intensidade redobrada. A tensão é o combustível, e você é quem segura o fósforo. Mas atenção, esse gesto só deve ser usado quando a intimidade já foi estabelecida, porque não é invasão, é confiança. Feito cedo demais,
causa desconforto. Feito no momento certo, libera uma energia impossível de conter. Imagine o cenário, vocês dois em clima de conexão. Você se aproxima devagar, desliza as mãos com intenção e então beija. Não com fome, mas com precisão. O segredo está no contraste entre toque e pausa. Você não ataca, você guia. Você sente a tensão crescer e só então age. O beijo é quente, mas controlado, sem pressa, sem afobação. E é aí que ela entende. Está diante de um homem que cria desejo, não que implora por ele. Nesse momento, você se torna o centro do prazer dela, sem sequer precisar tirar uma peça de roupa. E se a parte interna da coxa é pura antecipação, o próximo ponto é puro significado. O centro das costas. Ali, entre as escápulas, existe uma zona silenciosa de entrega. É onde a mulher sente, sem palavras, que está sendo cuidada, observada ou dominada. Quando seus lábios tocam o centro das costas dela, algo inesperado acontece. O corpo baixa a guarda. Há uma leve curvatura, quase imperceptível, como um reflexo de rendição. E nesse gesto simples você percebe, ela está entrando sob o seu comando. Tudo isso sem dizer uma palavra, apenas com um beijo colocado no lugar certo. Esse ponto é especial, porque fala direto à sensação de segurança e proteção. Quando você se aproxima por trás, move suavemente o cabelo para o lado e deixa sua boca repousar entre as escápulas, a mensagem transmitida é clara. Relaxe, porque quem conduz sou eu. E por mais paradoxal que pareça, é exatamente isso que o feminino deseja. Uma liderança silenciosa, firme, sensual. A mulher quer sentir que está com alguém que não precisa gritar, não precisa se exibir, porque comunica tudo com presença, intenção e gestos. E o beijo no centro das costas é isso em essência: autoridade sem arrogância, domínio sem violência, desejo sem desespero. E o beijo no centro das costas é isso em essência: autoridade sem arrogância, domínio sem violência, desejo sem desespero. Use esse gesto nos momentos simples, quando ela estiver distraída, de costas, talvez se vestindo. A aproximação deve ser suave, mas firme. Uma mão na cintura, a outra afastando o cabelo. E então, sua boca toca a pele com calma. Não há pressa, não há invasão, só presença absoluta. No instante em que esse beijo acontece, o corpo dela se entrega porque foi surpreendido, porque é íntimo, porque foge do padrão. E é justamente isso que grava a memória emocional. Ela pode esquecer as palavras que você disse naquele dia, mas jamais esquecerá do arrepio que percorreu a espinha, do calor que se espalhou por dentro. Esse tipo de toque permanece, porque não é apenas sexual, é emocional. E aqui está a verdade. Um beijo bem aplicado no centro das costas vale mais do que 1000 imagens provocativas, porque comunica autoridade silenciosa. Você não pede atenção, você a toma. Você não pergunta se pode, você demonstra que já é. E é esse gesto que separa o homem comum do homem inesquecível. O comum precisa se explicar, o marcante é sentido. Ele entende que o corpo fala mais alto do que as palavras, que o silêncio pode gritar mais do que qualquer declaração. Enquanto a maioria permanece presa ao básico, ao previsível, ao automático, você acaba de receber 5 chaves que abrem o lado mais íntimo do desejo feminino. Esses 5 beijos não são truques, são códigos. E o homem que aprende a usá-los com consciência não apenas desperta prazer, ele se torna impossível de esquecer. E o mais poderoso de tudo, nenhuma dessas chaves depende de beleza, dinheiro ou sorte. Elas só exigem 3 elementos que poucos homens realmente dominam: presença, intenção e coragem. O mundo moderno está saturado de barulho. Todos falam, todos gritam, todos mandam mensagens e postam indiretas. Mas é no gesto silencioso que mora a verdadeira marca. Um beijo bem posicionado pode valer mais do que 1000 declarações de amor. E se esse conteúdo fez sentido para você, lembre-se, aqui no Mente Mística, nós não falamos de fórmulas baratas ou jogos superficiais. Aqui, cada palavra é uma chave para você acessar um nível mais profundo de conexão, poder pessoal e entendimento do feminino. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo, porque o que você aprendeu hoje não é apenas sobre desejo, é sobre domínio silencioso, magnetismo e presença masculina. E nunca se esqueça, enquanto muitos tentam impressionar com aparências, o homem verdadeiramente marcante
É aquele que sabe transformar o silêncio em desejo e um simples gesto em memória eterna. Este é o Mente Mística, onde o invisível se torna irresistível.